Muito bem, amigos ligados aí na Rádio Manaus, a voz da resistência. Está começando mais um Comentando Comentários aqui, direto de Floripa. Eu, Jefferson Sampaio, junto com Fernanda Doneri, que está aqui do meu lado. Vamos ficar juntos com vocês aí durante uma hora com esse nosso novo programa aí, essa novidade que está na terceira edição então, do nosso programa Comentando Comentários. Você que está ligado aí no Facebook, nós estamos com live lá no Facebook, Manaus a Rádio Web, acesse lá e faça comentários, participe lá conosco, compartilhe, que o programa está começando. Boa tarde, gente, sejam todos bem-vindos aqui no Comentando Comentários e hoje a gente está com umas propostas bem legais aí para vocês. É isso aí, então aqui em Floripa, nesse momento, a temperatura, vamos passar aqui como é que está a questão do tempo em Florianópolis, deu uma chovida agora de manhã, né? Choveu um pouco de manhã, mas nada que a gente está com uma seca forte aqui na região de Santa Catarina, na verdade na região sul do Brasil toda, né? Boa tarde aí para Ionice Rodrigues, para Marilene Pullman, para Lúcia dos Santos, que já estão lá na nossa live no Facebook. Entra lá, pessoal, porque a gente tem imagem também, então é legal acompanhar pelo Facebook também, além lá pelo site nosso e tal. Então aqui em Floripa, Ingleses do Rio Vermelho, onde nós estamos, a temperatura está 23 graus, está parecido com ontem à noite, que estava 22, e parcialmente nublado aí com umas chuvinhas de tempo em tempo, umas gotinhas, né? Sim, que bom, né? Que bom. Estamos precisando de uma chuvinha para as plantinhas agradecem. Precisando mesmo, né? Bom, vamos lá então, começar a parar de enrolação, né? Vamos começar a comentar os comentários de hoje. A gente está com um aqui que foi um envio de uma ouvinte nossa, né? Deixa eu confirmar aqui só. Foi o envio da Silvia nos enviou esse comentário aqui para que a gente comentasse. Na verdade, é um programa de TV aí que tem na região aí de Porto Alegre, né? No canal de Porto Alegre aí. E tem uma apresentadora, não sei se ela é apresentadora ou se ela é participante, mas ela anda fazendo alguns comentários aí bem... Eu acho ridículo, né? Ela já tá até famosa, né? Negativamente falando, porque tá ficando famosa. Tá complicado. Então esse aqui é o post que a nossa amiga Silvia, você pode fazer a mesma coisa, né? Você pode fazer a mesma coisa mandando os seus pro nosso WhatsApp aí, 48 984 13 8611 pelo nosso WhatsApp, ou então lá direto no comentários da nossa live no Facebook. Tá, vamos lá então, vamos começar. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Silvia Machado, eu também, está já ligada. Silvia Machado, obrigado. Paulo Portugal botou ali, boa tarde, o PT se encontra preso entre dois campos conservadores, a extrema-direita e a direita liberal. Como sair dessa armadilha cruel? É uma boa pergunta. Pedro Fonseca está assistindo também, Sheila Fagundes, um grande abraço a todos aí. Então vamos começar, né? Vamos começar, que esse aqui é polêmico, hein? Esse comentário dela aqui, meu Deus do céu, parece mentira que a gente anda vendo esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Na noite que se informa as mortes de quase 1.200 brasileiros e brasileiras em 24 horas, a apresentadora da TV Pampa de Porto Alegre diz que a epidemia é forjada para acabar com a democracia e uma vantagem para revelar o plano do comunismo. Eu vou tocar o vídeo aqui, tá, pessoal? Eu vou rolar o vídeo pra gente poder ouvir isso, que parece mentira, né? Parece porque mentira. Se contar, parece que não é, uma pessoa não teria capacidade de falar tal coisa, né? Vamos lá então, deixa eu só ver aqui se vai rodar certinho, acho que sim, vamos lá. Não, peraí que tá sem o áudio. Sem áudio não dá no programa, né? Deixa eu ver aqui, ativar o som do coisa, né? Tá aqui, beleza. Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Ao vivo a gente tem que ir mexendo ao mesmo tempo. Vamos ouvir então o que essa pessoa aí disse incrivelmente nesse programa aí. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui que já deu um pedacinho dela aqui. Vamos lá. A gripezinha. Tu tem que entender que eles estão forjando isso porque eles querem tirar a democracia do mundo.
E existe um interesse enorme de pessoas aqui, que esse interesse todos nós já sabemos. Qual é a nossa vantagem de estar nessa situação? As máscaras estão caindo. Tá, deixa eu falar uma E coisa. outra, eu acho muito perigoso, sim, as pessoas que estão hoje em casa sem emprego, sem renda, com conta para pagar, com as suas crianças sem escola, que é o que está acontecendo. Isso, senhores, é o comunismo. Por quê? Deu, né? Chega Não, pra ela. acabou mesmo a parte ali. Isso aqui é o começo que o vídeo repete, né? Então, ouvimos aí essa pessoa, né? E vamos ver os comentários aqui, alguns comentários do Twitter lá, que a gente separou aqui. A maioria, claro, falando mal disso aí que ela falou, porque não tem como uma pessoa, é uma demência extrema, falar que isso é um plano do comunismo. Ficar dentro de casa, se protegendo de uma pandemia, é o plano do comunismo. Ela simplificou de uma forma genial essa pessoa aí, que eu não sei o nome. Vamos falar aqui, ó. Primeiro comentário. Ela bem que poderia provar a teoria na prática. Que tal a Barbie fascista ir a um hospital fazer umas reportagens? Boa ideia. Agora tem que ir várias vezes, sem máscara e ter contato com os contaminados. Para justificar o que ela diz, né? Que Sim. a epidemia ou a pandemia, que a doença não existe, que tudo é um plano do comunismo, aquele velho fantasma do comunismo, né? Aí o outro aqui botou: a Patricinha deve ter atrasado a prestação da SUV. Isso aqui é o mais provável. E vem com esse papinho de estar preocupada com as pessoas passando fome. Eu vejo essas pessoas hoje falando nisso, que as pessoas estão em casa passando fome, que elas não têm condição, que elas têm que trabalhar. Mas nunca ouvi elas falar isso quando não tinha pandemia. Quando as pessoas já passavam fome, já não tinham condições de trabalhar, já era uma coisa difícil. Aí não se preocupavam. Agora elas estão, assim, preocupadas com as pessoas que estão passando fome. É impressionante, né? Depois o outro aqui... Esse aqui foi demais também, né? Leia pra nós. Cara, quando o Chicão Tofani é uma voz lúcida, é que se foi o boi com as cordas. Nada contra o Chicão Tofani, mas olha como é que nós estamos. Então, para elucidar essa situação aqui dessa pessoa que disse que é um plano do comunismo, que ela disse que isso é o comunismo, ela fala ali, né? Isso é o comunismo, ela fala, né? Vamos mostrar para ela o que é comunismo, então. Eu acho que é a melhor forma, né? Não acha? A primeira definição que a gente Vamos precisa primeiro, esclarecer é essa, né? O que é o comunismo? Deixa eu abrir aqui. Já que ela falou com tanta propriedade, eu imagino que ela deve saber do que se trata. Para vocês verem que eu estou pesquisando na hora, em tempo real aqui. O que é comunismo? Eu vou abrir um videozinho aqui, que aí a pessoa explica rapidinho aqui tudo que é o comunismo e a gente vai acompanhando aqui juntos. Deixa eu só ver se está com áudio no YouTube. Vamos escutar o que é comunismo, né, cara? Porque, opa, peraí que tem coisa errada aqui. Eu quero o vídeo aqui, ó. Agora sim. Tá com som, tá tudo certo. Vamos ver se vai sair no ar lá. Hoje nós vamos falar sobre comunismo. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica e pretende estabelecer uma sociedade igualitária através da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Aqui trazemos 4 pontos para te ajudar a entender um pouco melhor essa ideologia. Os ideais de uma sociedade igualitária podem ser encontrados desde a antiguidade clássica. Em A República, Platão formula um modelo de sociedade ideal, baseado na abolição da propriedade privada e da família. A abolição da propriedade privada, segundo o filósofo, causaria um fim de conflito entre o Estado e o cidadão em particular. Nessa sociedade, as crianças não conheceriam seus pais e ficariam desde cedo sob o cuidado do Estado, que garantiria o seu sustento e educação. Com o passar do tempo, estes ideais foram sendo reformulados. Entre os séculos XII e XV, grupos dissidentes da Igreja Católica pregavam o repúdio a bens materiais e a propriedade privada, ressaltando a necessidade de uma vida comunitária, onde todos trabalhariam e conviveriam em igualdade. Já no século XIX, a Revolução Industrial transformou o contexto social e econômico dos países europeus. Ao mesmo tempo que o sistema capitalista se desenvolvia, boa parte da população vivia na miséria e pobreza. Então, os intelectuais da época passaram a propor sistemas políticos e econômicos que fossem uma alternativa ao capitalismo. Uma dessas proposições foi o comunismo, que está no cerne da teoria marxista. O marxismo é uma corrente de pensamento criada por Karl Marx e
Friedrich Engels. Para eles, em todas as épocas da história, a sociedade foi marcada por uma luta de classes, sendo essa relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma classe oprimida. Na sociedade capitalista, essas forças são representadas pela burguesia, que detém os meios de produção, e pelo proletariado, que vende a força do seu trabalho. Esse, é claro, foi um resumo muito resumido. O comunismo, na teoria marxista, é uma etapa posterior ao socialismo. Então vamos entender a diferença entre os dois? Bom, no sistema socialista, o Estado e o governo se mantêm no controle da vida social. Mas, diferente do capitalismo, o Estado seria conduzido pelos trabalhadores e a produção e distribuição de bens seriam controlados pelo governo, que organizaria um sistema de igualdade e cooperação. Já o comunismo, como havíamos adiantado, é um estágio posterior ao socialismo. Nessa fase, já havendo igualdade absoluta entre os cidadãos, o Estado poderia ser abolido, eliminando assim as formas de opressão social, e a sociedade encontraria formas de se autorregulamentar. Assim, os trabalhadores se tornariam proprietários do seu trabalho e dos bens de produção. Mas com essa questão de abolição do Estado, o comunismo fica um pouco parecido com outra corrente de pensamento político, o anarquismo. Bom, o anarquismo busca a eliminação total de todas as formas de coerção. A principal diferença entre o anarquismo e o comunismo está no processo pelo qual se atingirá a sociedade ideal. No anarquismo, isso aconteceria de forma abrupta, direto do sistema capitalista para o anarquismo. Alguns autores defendem que a mudança deve ser feita através de uma revolução violenta. Já outros defendem que a mudança deve ser pacífica. Já no comunismo, a sociedade ideal seria alcançada através de um processo de transição de 3 etapas. Primeiro, a superação do capitalismo através da revolução, decorrente da tomada de poder pelo proletariado. Em seguida, o socialismo seria estabelecido e, por fim, se chegaria ao comunismo. Portanto, o comunismo só poderia existir após o estabelecimento de uma sociedade socialista. A sociedade idealizada por Marx e Engels nunca chegou a ser implementada em nenhum país. Embora o sistema socialista tenha sido adotado em alguns países, o sistema comunista, ou seja, a etapa final, nunca chegou a ser atingido. Podemos questionar se esse modelo é mesmo possível ou apenas uma idealização. Para testar seus conhecimentos, faça o nosso quiz de diferenças entre comunismo e socialismo, que estará aqui em cima. Esperamos que você tenha entendido um pouco melhor o que é o comunismo e as suas diferenças em relação a outras ideologias. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo sobre qual outra corrente de pensamento político você quer saber mais. Até mais! É isso aí, então, né? Para quem não sabia o que era o comunismo, tá ali uma explicação bem legal dessa. Por isso que a gente pegou esse vídeo aí, porque ele explica além do comunismo, ele explica o socialismo também, né? De forma bem simples. Assim, pra gente ver que aqui no Brasil nós nunca estivemos nem próximo do comunismo. E se a gente for avaliar, claro que seria uma coisa mais difícil, porque precisaríamos de muito tempo. Ao longo do mundo, gente, não existe nenhum país que exerça totalmente o comunismo. É um sistema muito difícil de ser implantado. Então, assim, as pessoas... Existe esse fantasma, né, rondando do comunismo de muito tempo, né? Aqui pra gente, no golpe de 64, eles já usaram muito o comunismo como uma forma de ameaça, né? Seria tipo o bicho-papão dos adultos que acreditam, né, que a gente... poderia vir a entrar num comunismo, que o comunismo é total falta de liberdade, que o comunismo isso, que o comunismo aquilo, e a gente viu que não é nada disso, né? O comunismo está muito longe de ser implantado aqui no nosso país, nós não temos nenhum político, nenhum candidato a cargo nenhum que se diga comunista naquela raiz, né, do comunismo. Então, acho que a gente já podia virar essa página, né? Tá faltando informação e apesar de que as pessoas que acreditam nisso não buscam muitas informações, né? Elas gostam mesmo de acreditar que isso é o verdadeiro, porque é bem conveniente para ela e porque no comunismo, por exemplo, ela não poderia ter a SUV dela, né? Então, ela fica muito preocupada com isso, que no fundo as pessoas fazem isso porque não querem perder seus privilégios. Eu queria mandar um beijo para Vera Lúcia
e para a Lúcia dos Santos, que estão nos assistindo, e a Lúcia, aliás, desculpa, também colocou que como tem ela, tem muitos, né? E é verdade, é uma tristeza saber que a beleza tem inteligência e ao mesmo tempo falta de caráter. E de humanidade também, né? Porque na verdade é isso, falta caráter, falta humanidade. E com certeza ela perdeu algum dinheiro. Foi isso que o comentário da Lúcia dos Santos. Né? Pro batom, né? Olha lá, perdeu isso ela botou. Perdeu dinheiro pro batom, porque ela nem sabe a diferença de igualdade social. De comunismo, preto, cor de negro e por aí vai. É isso concordo contigo, Lúcia. Ela também, eu concordo totalmente. Ela não tem noção do que é desigualdade social. Ela e os seguidores desse governo que tá aí, né? Porque ela representa, infelizmente, a representatividade, que é o quê? A ignorância, o mau caráter, a pessoa que não procura a informação, ela distorce, porque ela está num programa de TV, então ela influencia muitas pessoas e acaba distorcendo a verdade, né? O comunismo, os exemplos que nós temos de comunismo são de governos ditatoriais, né? De governos normalmente apoiados por militares. Então os países que se dizem comunistas, como a China, como a Coreia do Norte, e outros, a maioria deles tem realmente um regime forte, assim, violento até, e aí todo mundo acha que comunismo é isso, é um regime violento e forte, não entende o que é realmente o comunismo, que seria a evolução do socialismo, como disse no vídeo ali, né? O Brasil nem perto de socialista esteve, nem perto de um governo socialista a gente teve até hoje, então muito menos comunista, né, mesmo? Por favor, né? Só vou fazer uma parte aqui em relação a Cuba, que muitas dessas pessoas colocam sempre Cuba, né? Ah, vai para Cuba. Cuba é um regime socialista, tá, pessoal? Não tem nada a ver com comunismo. Cuba sofre muito com os embargos, né? Americanos há 50 anos, então eles realmente são isolados, né, do mundo globalizado em função dos embargos impostos pelos Estados Unidos há 50 anos aquele país. E ainda assim eles conseguem ter solidariedade de mandar os médicos deles, que são um dos melhores do mundo, sim, né? Eles têm uma medicina evoluidíssima em Cuba, educação, então eles ainda têm a solidariedade de mandar para os outros países assim que precisam da ajuda deles. Então, fecha aspas. É isso aí. E também, né, aproveitando esse teu gancho aí, que eles fazem isso, eles dificultam a vida desses países que não são capitalistas de propósito. De propósito para quê? Para que tenha pobreza, miséria, dificuldade de conseguir as coisas, para poder dizer que não deu certo, entendeu? Que não dá certo. Então é uma grande sacanagem. Essa pessoa que, infelizmente, ela tá na TV realmente, como diz a Marilene Pullman ali, ó. Fico estarrecida com uma pessoa destas. Como uma pessoa dessas é colocada em programa de televisão. Contraponto, ok. Já a ignorância é outra coisa, é verdade. Isso é extrema, mas é a representação de infeliz. Por isso que a gente está fazendo esse programa aqui, para responder para eles, para mostrar para eles o nível que eles estão de ignorância. Que é só buscar no Google ali rapidinho, a gente vê, né? Tem informação demais falando que é comunismo, o que não é. Vamos ao próximo post, então. Nós escolhemos aqui um post que para o PT, vidas importam. Esse foi o Fernando Haddad, tá? Que postou. Para o PT, vidas importam. Aprovado um projeto, né, que obriga o uso de máscaras durante a pandemia. Proteja-se, né? Fique em casa, fora Bolsonaro. E então claro que o PT se colocou em defesa da vida, né? O Fernando Haddad, uma pessoa super humana, como todo mundo, a gente sabe, né? Pelos atos, nem tanto pelas falas, mas a gente percebe isso. O presidente Lula, o Fernando Haddad, sempre... O cara é professor, né? O cara é professor e então a gente sabe, está acostumado a lidar com o ser humano, né? No dia a dia dele. Ser humanos de diversas, assim... muito diferentes, com pensamentos diferentes, com educação diferente, então acho que fica bem mais fácil para ele abordar as pessoas nesse sentido. E claro que tivemos comentários absurdos a respeito disso, né? Porque sempre que o PT se posiciona, já vem aquela enxurrada, né, de críticas sem fundamento, muitas outras com fundamento, mas fica complicado. Então, vamos lá, então, para a gente ver o que foi comentado nessa postagem. Uma pessoa colocou assim: importa tanto que construíram estádios em lugar de hospitais.
além de desvio de mais de 200 milhões da saúde. Gente, eu não aguento mais ouvir falar que o PT construiu estádios no lugar de hospitais. Eu fico com muita raiva dessa gente, porque, olha, respirar fundo e, assim, uma crítica mais mofada e sem fundamento que essa não tem. Eu vou aproveitar para ler o outro comentário, que aí nós daí já vamos para as nossas fundamentações, né? O Evanildo também colocou aqui, o Bozo, o PSL, o Guedes cortaram 20 bi da saúde. O ex-ministro Mandetta era a favor da extinção do SUS. Então, nós temos dois comentários, um questionando, né, que o PT vidas importam, e o outro já colocando que o atual governo é muito mais responsável pela situação da saúde atual do nosso país do que esse. Realmente, o ministro Mandetta sempre foi a favor da extinção do SUS. Quando veio a pandemia, ele se colocou de uma forma diferente, né? Foi assessorado por muita gente boa que tem no Ministério da Saúde, que são funcionários de carreira do Ministério da Saúde, e realmente estavam trabalhando em cima da pandemia, de orientação da população e de projetos realmente que poderiam vir a nos ajudar muito mais, né? Então, depois eu acredito que ele tenha mudado de opinião a respeito do SUS, mas eles estavam quase conseguindo, né, convencer toda a população de que o SUS é inviável, de que se gasta muito e tem foi oferecido pouco para a população em troca, o que é uma grande mentira. Não sei se vocês sabem, eu trabalho num hospital universitário que é gerido todo pelo SUS, né? Nós não trabalhamos com convênios e nem particulares, nossa verba vem toda do SUS. E é impressionante a quantidade de coisas que é feita. É um sistema perfeito? Não é? Claro que não tem como. Nós somos muitos habitantes e muitas necessidades, mas dentro do que se propõe o SUS e do que oferece, tem muita gente sendo muito bem atendida pelo SUS, inclusive agora nessa pandemia. E como sempre é um sistema boicotado, né? Porque a gente sabe que o pessoal da saúde privada, eles têm uma grande força lá no Congresso, então estão sempre pressionando os nossos deputados, infelizmente, que deveriam representar o povo, acabam ficando nas mãos desse pessoal que tem grana, né? Que investe em saúde privada, e claro que eles não querem que o Sistema Único de Saúde seja realmente um exemplo, apesar de já ser, mesmo assim, com todas essa problemática que a gente sabe que tem no SUS aí, a gente sabe que é um sistema referência no mundo inteiro de atendimento público, né? Vamos ver aqui, ó, gastos, que ele falou em estádios, né? Gastos, é isso? Isso. Estádios. Ele falou que o PT só construiu estádios para a Copa do Mundo, que nós tivemos em 2014, né, aqui no Brasil. Então eu já cansei de ouvir esse comentário que o PT construiu estádios em vez de hospitais e por isso agora nós não temos como atender as pessoas na pandemia. Vamos ver aqui o primeiro site, então, gastos estádios Copa de 2014. Vamos ver aqui. Abrir o site Jogos Olímpicos, aqui é um site que fala sobre isso. E aí a gente encontra já no começo aqui da matéria, ó, a construção ou reforma, que teve muitos estádios que foram reformados, né, como o Internacional, por exemplo, o Beira-Rio, né? Isso, o Beira-Rio foi reformado. A construção ou reforma dos 12 estádios para o Mundial de Futebol custaram, olha só quanto que custou, pessoal. Quando eles ficam arrotando essas imbecilidades aí para justificar a inoperância e a incompetência do governo Bolsonaro, que não fez nada a não ser destruir o sistema de saúde atual, né? Olha só, eles gastaram 8,384 bilhões de reais. Um pouco mais de 8 bilhões de reais, beleza? Foram 12 estádios ao longo do Brasil, né? Por todo o nosso país, eles construíram alguns e reformaram outros e gastaram 8,3 bilhões de reais, ok? Tá, 8 bilhões, beleza? Como diz no comentário aqui, ó, só o Bozo, o PSL e o Guedes cortaram 20 bilhões da saúde. Praticamente 3 vezes o que foi gasto em estádios. Eles roubaram da gente já então 20 bilhões e o nosso governo construiu estádios e reformou porque a gente ia sediar o maior evento esportivo do futebol, né? O maior evento futebolístico do mundo, a Copa do Mundo. Qualquer governante que estivesse naquela época teria feito a mesma coisa.
Agora vamos ver aqui o que o PT fez na saúde, que a Perpétua, que olha o nome da Perpétua, Perpétua. meu Deus, Perpétua Ignorância, né? Vamos ver aqui então, e o Evanildo diz o que ali? Ah, o Evanildo é nosso, né? O Evanildo é nosso. O Evanildo é nosso. O Evanildo é nosso. Vamos lá então, vamos ver aqui o que foi feito, olha só. Saúde para todos, mais médicos, o plano aquele que o Bolsonaro tinha raiva e destruiu em segundos, né? Expulsou todos os Expulsou médicos de forma cubanos daqui. totalmente ignorante, né, aquilo lá. Falando que ia preencher as vagas com médicos brasileiros. Até hoje as vagas estão lá disponíveis, ninguém quer. Então aqui, o Mais Médicos tinha 18.240 médicos brasileiros e estrangeiros beneficiando, olha só quantas pessoas. 63 milhões de brasileiros. Principalmente de aquelas onde comunidades... não havia cobertura médica, aquelas né? comunidades de mais difícil cobertura, né, gente? Os ribeirinhos lá da Amazônia, lá dos interiores, né, dos estados. Aí o Brasil é um país enorme, tem uma população bastante espalhada. Então, são locais que os médicos brasileiros não querem atuar, não querem, entendeu? A gente sabe que a medicina nossa é elitizada, eles não têm interesse em atender o povo, né? Então, esse projeto dos Mais Médicos também vinha para isso, para que... para somar, né? Somar, não vinha para tirar vaga de médico. Não é tirou isso que as lugar pessoas de falam ninguém. até hoje, né? Exatamente. Que eles queriam dar vaga para os comunistas lá de Cuba, que vieram aqui roubar a vaga dos médicos. Só que eles lembra que eles abriram um site lá para os médicos se cadastrarem para trabalhar nessas regiões aí e não teve procura, simplesmente ficou por isso mesmo. Ou seja, milhares de brasileiros perderam o acesso a esse plano com o governo Bolsonaro Perpétua. Tá? Perpétua. Exatamente. Que falou que o PT construiu estádios. Sim, o PT construiu estádios para a Copa do Mundo, como qualquer governante teria feito. E além disso, fez isso aqui, ó. Para a saúde, 64,8 bilhões de reais de investimento em 2003. No começo, né? No primeiro ano Lula. E chegou em 2016 a 120 bilhões. Lembra do estádio? Quanto foi? 8 bilhões. 8. Só 8. Eles investiram, olha aqui, ó, 64 no primeiro ano e 120 em 2016. E isso foi aumentando, foi numa crescente. Então, de 2013 até 2016, só houve aumento de investimentos em saúde no governo Lula. Depois nós temos aqui o... Saúde da família, né? Que foram 40 mil equipes com atuação em 98% dos municípios brasileiros. Cobertura total, né? Esses municípios que eu falei que muitas vezes ficam abandonados porque não existe procura, né, de profissionais brasileiros para atuar, né? E foram beneficiados 124 milhões de brasileiros com esses 98% de municípios atendidos. Olha a importância de uma coisa dessa, pessoal. E nós não temos mais isso aqui. Isso é o pior, Perpétua. Isso é o pior. Isso aqui está sendo destruído, ó. Lembra do impeachment? Que a hora que o Michel Temer assumiu lá, o que eles fizeram? Qual foi o primeiro projeto maravilhoso do Ponte para o Futuro? Congelar, né? Todos os gastos da saúde e da educação por 20 anos, gente. Nós vamos penar 20 anos na saúde. 20 anos na educação, mas o problema foram os 12 estádios que o PT construiu. Sim, os 8 bilhões, né? Com os 8 bi que eles gastaram para construir para a Copa do Mundo, um evento que gerou milhares de empregos, circulou muito dinheiro, né? Movimentou a economia não só do país, não só lá local, né? Tiveram jogos em vários estados do nosso país. E movimentando a economia de todos eles, turismo, hotéis, restaurantes. Eu tenho certeza que esses 8 bi que foram investidos nesses estádios teve de retorno. Também o investimento que foi feito nas áreas estruturais, né, de acesso, Sim, que ficaram, exatamente. São chamados legados da Copa, que também teve um valor gasto nisso. Sim. Mas no caso não foi gasto, foi investido. Porque existe até hoje, né, os acessos, um monte de obras que foram feitas para que a Copa pudesse acontecer. Então, olha só o que mais Perpétua o PT fez, que acho que tu esqueceu disso, né? Mas se tu te machucar hoje ou acontecer um acidente na rua aí, a primeira coisa que vai ser chamada vai ser o SAMU, né, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, né? Isso. Quase 3 mil municípios com o SAMU, com 3.354 unidades móveis habilitadas, cobrindo praticamente toda a população brasileira, 75%, e está sendo sucateado também, infelizmente, com esse governo, com essa nova PEC. É PEC? Não, já é um projeto, já é uma lei, né?
do congelamento? Não, é uma lei. Já é lei, né? Já é. Então, foi uma PEC, né? Mas sim, já está em vigor. E assim, né, gente, o SAMU, ele é uma instituição, né, que atende, inclusive você que tem plano de saúde, você que tem bastante dinheiro na sua conta e pode pagar por uma consulta, pode pagar por uma internação. Se você sofrer um acidente de carro, é o SAMU que vai ser chamado, né? A ambulância do teu plano lá de saúde particular não vai vir te atender. É o SAMU que vem te buscar, que vem te atender, que vem te prestar os primeiros socorros. Se tu tá com um familiar em casa que passa mal, né, que tem algum problema de imediato, é o SAMU que vem atender essa pessoa. Então, assim, essa colocação de que talvez eu tenha dinheiro, eu não precise do SAMU, eu não precise do SUS, também já está ultrapassada, né, gente? Todo mundo precisa de um sistema de saúde bom e que possa oferecer qualidade no atendimento para todo mundo. E a ideia sempre é essa, né? Se tu não precisa, cara, que bom pra ti. Que bom, né? Mas existem milhares de pessoas que a gente sabe. Olha só o que tá acontecendo nessa pandemia, como ela tá mostrando aí os números de pessoas que estão desamparadas, que não têm emprego, que não têm renda, que não têm nada, que estão tentando pegar aquela migalha, que a gente até vai comentar sobre isso aqui também. E além disso, a gente está falando tudo isso porque a Perpétua falou que importa tanto a vida, segundo a postagem do Haddad, que botou que é importante, que vidas importam para o PT, né? Que é verdade, porque a gente está mostrando mesmo. Aqui, ó, a gente está mostrando aqui para a Perpétua, mais médicos, mais recursos para a saúde, ou saúde da família, com os médicos, as equipes, né, de saúde, o SAMU, aqui os remédios, que alguns eram até de graça, né, de distribuição. Farmácia popular, né? De mais de 35 mil pontos de farmácias populares de medicamentos para hipertensão, diabetes e asma, doenças crônicas, né, que a pessoa precisa desse remédio. Às vezes não tem condição de comprar, ou então precisa de ajuda para isso. São tratamentos contínuos, né? A pessoa não pode parar de tomar esse tipo de medicação, né? Que beneficiavam mais de 8 milhões de brasileiros diretamente com esses remédios, né? E a criação das UPAs também de atendimento emergencial rápido, né? De pronto atendimento, é isso? As UPAs é um intermediário, né? Entre o posto de saúde e as emergências dos hospitais. Lá tu vai para ter um atendimento no momento, porque o posto tu precisa marcar a consulta. E as emergências têm uma estrutura toda montada para atender pacientes graves, né, gente? Então, para não superlotar, né, as emergências dos hospitais, foram criadas as UPAs, então, para atendimentos intermediários, tá? Então tá, respondemos para nossa amiga Perpétua. Eu acho que se ela estiver vendo, compartilhe o vídeo. Lembrem, nosso programa agora vai ao ar segunda, quarta e sexta, às 13 horas, comentando comentários aqui pela Rádio Manaus, a Voz da Resistência. Agora 13 horas e 36 minutos, estamos ao vivo, direto de Floripa aqui. Deixa eu ver a temperatura, como é que tá. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui na temperatura. Temperatura em Floripa, 23 estava, né? 23 graus, deve estar a mesma coisa ainda. Tá um vento agora aqui. Um vento forte aqui em Floripa. 23 graus, continua parcialmente nublado. 22 de maio de 2020. Continuamos então com o nosso programa comentando comentários. Vamos para o próximo aqui que vai ser legal também, olha só. Roberto Jefferson postou. O querido do lá Roberto no Twitter Jefferson. Dele, né? Olha só. Haddad teve como candidata a vice Manuela Dávila, PCdoB. Ela desnudou sua chapa, sendo apóstata de Cristo. Ainda afrontou sua imagem, escarnecendo de 90% do povo do Brasil. Haddad achou graça dessa camiseta de sua parceira. Hoje, Lula comemorou o Covid como um bem para a humanidade. Sujeitinha desagradável, quem ela pensa que é? E aí tem uma foto da Manuela, né, para quem está só nos ouvindo, não está nos vendo, que ela tá vestindo uma camiseta que Jesus é travesti, que é mentira, a gente sabe que ela nunca vestiu uma camiseta dessas. É uma montagem, né? É uma montagem. O Haddad nunca achou graça, né, dessa camiseta, porque ela simplesmente não existe. Tá? E, assim, eu queria comentar eu vi uma vez uma entrevista da Manuela, na época da campanha, né, presidencial, que ela nunca falou que ela não era católica, ou que ela não tinha religião, ou que ela não acreditava em Deus, ou que ela era... que não tinha fé, né? Ela simplesmente evita divulgar
o tipo de fé que ela tem, porque ela respeita a fé de todos. Mas isso foi muito usado, né? Essa questão da fé dela foi muito usado, dela e do Haddad, que diriam que eles eram ateus, e aí foram até em missas, em momentos de campanha, então pegou bem chato isso aí, mas é aquelas velhas pessoas, né, que recebem a mensagenzinha lá pelo Zap e não é capaz de vir no Google dar uma pesquisadinha para ver se é real ou se é mentira. É isso aí, então, né? Eu vou ler o comentário, então, agora, okay. pra gente comentar. Pois é. Pra gente comentar o comentário, tá, comentário. gente? Vamos lá. Vamos lá. O Isla, acho que é esse o nome da pessoa, o Isla. Eu tô impressionada com a visibilidade que estão dando para esse sujeito na internet. No caso, o sujeito é o Roberto Jefferson, né? Outro dia comentaram numa publicação dele no Twitter: você sim é digno da presidência. Meu Deus. Admito que fiquei sem palavras. Meu Deus. Eu acho que todo mundo fica sem palavras quando tu vê um comentário desse tipo, né? E uma coisa que eu quero falar aqui nessa postagem desse cara, esse cara é um criminoso, né? Esse cara é um criminoso. Condenado, né? Um cara que é criminoso, não se arrependeu dos crimes, pelo contrário, ele ainda saiu cantando, né? Porque foi preso pela Polícia Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi preso. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O cara é um bandido criminoso que representa, claro, quem, né? A família criminosa. Só pode. Por isso que ele tá aí, todo mundo dando tá sempre nas beiradas, né? Dando moral pra esse cara. E uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: olha como ele consegue, numa postagem, colocar todas as pessoas de esquerda que tem relevância agora. Isso, exato. De propósito, que é uma coisa pensada. Essa postagem não é, eles não brincam no serviço. Ele colocou o nome da Manuela, dizendo que afrontou Cristo, ou seja, usando essa religião, porque a gente sabe que o Bolsonaro é muito apoiado por pessoas da igreja evangélica, infelizmente. Os pastores enganam as pessoas, levam elas ao erro o tempo inteiro. Então ele consegue botar a Manuela Dávila, o Haddad e o Lula ainda na mesma postagem, querendo denegrir a imagem dos três. Um cara que não tem a mínima condição de falar de ninguém, porque ele é um criminoso vagabundo. Não tem nenhuma moral, né? Não tem moral nenhuma. Tem moral nenhuma. Moral nenhuma. Esse cara é um lixo. Não sei nem como é. Que nem diz aqui, ó, o Eduardo. Pensava que essa anta já estava morto e enterrado, se daria graças a Deus se tivesse, no cenário político brasileiro. Estava, na verdade, né? A atual configuração faz ressurgir cada desgraça. A Manuela não foge à luta, força guerreira. É isso aí. Exatamente isso que nós vamos mostrar agora. Ó. Quem é Roberto Jefferson? Vamos lá? Vamos pegar aqui, ó, Roberto... Aliás, esse governo tem, né, essa facilidade de desenterrar lixos. Jefferson corrupto, né? Roberto Jefferson corrupto. É isso que eu botei, tá? A pesquisa foi essa. Se quiserem pesquisar também, eu vou entrar na primeira, ó. Na primeira. Tem várias ali, né? Vocês viram? Até eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Mestre da corrupção. Olha aqui. Roberto Jefferson é condenado a mais de 7 anos, sim. Delator do mensalão, e aí vai. Olha só, Bolsonaro se alia a corrupto, confesso que aceita não sei o que lá. Bota lá, Roberto Jefferson corrupto. Você que segue Bolsonaro e tá endeusando, esqueceu dele, provavelmente, né? Sim. Que o brasileiro esquece. O brasileiro esquece. Esquece rapidinho. Infelizmente a gente esquece, a gente sabe disso, né? Aí, ó, STF fixa a pena de Roberto Jefferson por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para o bolsomito já tá bom aqui, né? Ó, pelo menos é assim que eles vivem, né? Eles de gostam, manchete. Eles gostam de uma manchete. Então aqui, só vou ler uma partezinha que fala aqui rapidinho, deixa eu ver. Ó. Olha aqui, ó. A condenação de Roberto Jefferson por lavagem de dinheiro considerou a continuidade delitiva, uma vez que o crime teria sido praticado por 7 vezes. Em diferentes operações. Lembrando que ele declarou que não se arrependeu de nenhuma delas, tá, gente? Então não esse é o cara que eles estão lá tudo achando que ele é o cara de Deus. Ele é de Deus, velho. Esse Deus que eles estão aí, eu não consigo acreditar. Esse Deus, difícil, a não ser que ele seja um Deus do mal, né? Conhecido como demônio, né? Um capeta, alguma coisa assim, porque o Deus verdadeiro, o Cristo, que ele cita aqui de forma... Não deveria nem abrir a boca para falar. Ele não sabe nem o que é ser cristão de verdade, seguir os ensinamentos de Cristo de verdade. Leia lá sobre Cristo, tu mesmo. Não pede para ninguém ler para ti. Vai atrás das informações.
E outro comentário que eu vou também fazer aqui a respeito dessa postagem, né, que hoje o Lula comemorou o Covid como um bem para a humanidade. Acho que todo mundo que está assistindo aí ficou sabendo, né, daquela frase mal colocada do presidente Lula, numa entrevista que ele estava... que inclusive nessa entrevista ele falou muitas coisas legais, importantes, vários assim projetos que poderiam ter para combate a essa pandemia, e é lógico que foi usado essa frase que foi colocada de forma infeliz, né, que ele usou um ainda bem ali, deslocado assim, né, porque todo mundo, quem acompanha, né, a vida do Lula, as declarações, as entrevistas que ele dá, a gente sabe muito bem que ele não está dando graças a Deus que aconteceu essa pandemia, que ele não está desmerecendo das mortes, pelo contrário, ele veio a público, pediu desculpas, né, pela fala mal colocada, pediu desculpas para todo o povo brasileiro se alguém se sentiu ofendido com o que ele falou, né, coisa que a gente não vê ninguém desse governo aí, eles dão patada dia após dia, e ninguém vem a público dizer que se arrependeu ou que não pensa daquela forma, né? Então... a gente entendeu, né? O Lula quis dizer o seguinte, pessoal. Resumindo aí o que o Lula quis dizer, que o vírus foi uma benção e tal. O que ele quis dizer foi o seguinte: nunca se falou tanto na importância do Sistema Único de Saúde, na importância que a gente deve dar para isso, melhorar, deixar mais forte, mais poderoso, mais capaz de atender a população brasileira. Sim. E também na questão além disso, o que é mais? Ele falou isso, né, que veio porque o SUS estava tão desacreditado, né, e o Estado, né, a presença do Estado na vida... E a presença do Estado... Na vida do povo, assim, de uma forma geral, no caso, né? do auxílio, né? Isso, emergencial, que as pessoas precisam nesse momento. A questão é clara. Estamos numa pandemia global, ponto. Isso todo mundo já sabe. Só quem ainda tem probleminha de não acredita, cognição, que não conseguiu perceber ainda que estamos na pandemia global. O que os governos têm que fazer? É obrigação do Estado. É manter as pessoas em casa com condições de viver seguras assim. Ou seja, ele tem que nos dar esse dinheiro. Ele não está nos dando, ele está dividindo o bolo com as pessoas. O dinheiro existe, o dinheiro está lá. E a gente até vai ver no próximo outro post aqui, se der tempo, que já estamos aí, falta 15 minutos. Vamos falar sobre isso também. Então, o Lula quis dizer isso, cara. Só que ele foi infeliz, realmente. Foi uma coisa ridícula aquilo. Ele falou uma coisa ridícula, ele não pensou, não. Só quem não conhece ele, quem é mau caráter. Mas é o que eles vão mesmo, fazer. Né? Eles vão usar sempre. Qualquer coisinha eles usam. Eles deturpam até o que não é, às vezes, né? Exatamente. Eles inventam coisa. Aí quando tu fala uma coisinha, aí vira pra eles a frase do ano de Lula, né? Pra eles, vão ficar usando sempre aquilo. Então, aí a gente separou uma aqui do Haddad, né? Eu falo Haddad, não sei o Fernando Haddad, que é o Lula recebe título de doutor honoris causa da Universidade de Rosário, na Argentina. Foi ontem, né? Isso. E aí o Aníbal, que podia ser Animal, né? Falou o quê? O que ele falou? Ele falou que a Argentina é aquele país comunista que fica na Patagônia. Gente... Já falamos sobre comunismo. Já falamos sobre isso hoje, né? A Argentina é aquele país comunista. Gente, a Argentina acabou de eleger um governo que se considera de esquerda, né? Não tem nada a ver com o comunismo, tá? O governo da Argentina... A gente acabou de falar que o comunismo é uma coisa quase que impossível de ser implantada, tá? A Argentina tá lidando super bem com essa pandemia, eles estão com um número baixíssimo de mortos, de contágio, porque o governo está apoiando a população a ficar em casa, está dando suporte para as pessoas poderem se resguardar nesse momento. Mas o Aníbal, ele acha que a Argentina é comunista. Nem Cuba, que é aquele país que a gente já falou aqui também, é comunista. Nem a China, que é o maior país que se pode julgar comunista, é comunista. Tem uma economia aberta, globalizada, não existe. E outro detalhe da imbecilidade do Aníbal, quer dizer, desculpe, ele falou que fica lá na Patagônia. Na Patagônia é o que? Ele quis dizer que fica lá nos Cafundó do Judas. É isso que ele quis dizer, o imbecil. Só que ele sabe, a Patagônia, ela fica realmente lá na ponta, no extremo sul, né, do nosso continente. Abaixo da Argentina. E pega o Chile também. Então, uma região onde fica o Chile. Não é lá que é a Argentina, meu camarada. A Argentina é bem maior do que isso. E esse título foi super importante dentro dos mais de 35 que o Lula já recebeu no mundo inteiro.
O objetivo do nosso amigo Aníbal era desmerecer a claro, Universidade claro. de Rosário, lá da Argentina, né? Vamos Novas. deixar bem... É assim, uma coisa super novidade, né, dessa gente, desse povo. É desmerecer as coisas, as conquistas e fazer assim. Então tá, gente. Agora a gente vai ler a última postagem que a gente separou aqui para o programa de hoje. E pra gente comentar mais um pouquinho sobre o outro comentário. Então, essa postagem que a gente vai ler agora foi do Guilherme Boulos, né? Do PSOL. Se falarmos que vai ter mais 3... Aliás, ele está divulgando uma fala do Guedes, né? Do nosso ministro... Aquele vagabundo! Fala direito, é o vagabundo do Guedes. Não, ele é o nosso ministro da Economia. Não, olha só o que ele... Olha o que o ministro da Economia de um país, numa dificuldade sanitária incrível que o mundo está vivendo, teve a capacidade de falar. Em público, tá, gente? Em público eles falam essas coisas. Não tô nem... Se falarmos que vai ter mais 3 meses, ele estava falando daquele auxílio emergencial, né? Da renda básica que foi aprovada para a população. Aí ninguém trabalha. Repete pra frase de novo. Vamos lá, porque parece mentira, né? Se falarmos que vai ter mais 3 meses da renda básica, aí ninguém trabalha. Assinado Paulo Guedes, ministro da Economia do Brasil. Aí eu pergunto o seguinte, ele que recebe ali, que a postagem do Boulos continua, né, que fala que Guedes recebe 8 mil por mês de auxílio pão de queijo, ele tá brincando, claro, mas 8 mil por mês, além dos rendimentos lá com investimentos safados de especulação que ele tem em banqueiro. Quem é o vagabundo? Ele é um trabalhador que tá com dificuldade de arranjar trabalho, que recebeu, o Boulos ainda é amiguinho e bota aqui que recebeu os R$600. Nós sabemos que muita gente não recebeu ainda a primeira parcela, pessoal. A crise começou em março, é isso? Isso, 16 de março, né? Foi decretado os... E nós estamos em maio e tem pessoas que não receberam os míseros R$600 que esse vagabundo desse Guedes vem falar. Por que ele sabe que ninguém trabalha, será? Né? Ele sabe, né? Ele sabe bem, né? Porque ele sabe ganha bem. 8 mil por mês para não fazer nada, não sei destruir o Brasil. Então ele sabe bem como é que é ganhar muito dinheiro e não fazer nada. Agora, R$600 não é muito dinheiro, a gente sabe que disso. família consegue viver com R$600 hoje, gente? Né? E além disso, as pessoas não receberam. A gente tem que bater nessa tecla milhares de vezes. Porque tem muitas pessoas que não têm acesso ao computador, tem dificuldade de acessar, de entender, não consegue nem ler direito. Como é que essa pessoa vai receber o dinheiro? Não tem como. E aí a lei é tão satânica, essa lei que eles criaram, que ela já prevê que em 90 dias, se a pessoa não movimentar o dinheiro lá, ou seja, ela não conseguir pegar o dinheiro que é direito dela, que é um dever do Estado nesse momento de dar, essa miséria que é R$600, que eles queriam dar 200. Isso, E até voltou essa história aí de 200 para continuar dando, né? Eles acham que estão dando dinheiro. Eles estão acham distribuindo. que é um favor, né? Eles estão distribuindo a riqueza brasileira, que é dos brasileiros, nesse momento importante. Então a gente tem que ver que é um absurdo, eles dizem que já pagaram. O próprio Boulos aqui, ele diz isso também, de alguma maneira, ele está ajudando a eles falarem esse tipo de mentira, né? Muitas pessoas não receberam, esse dinheiro vai voltar para os cofres e já vai ficar como gasto, né? Provavelmente alguém vai meter a mão nisso aí, como eles sempre fazem, né? E o povo vai ficar na necessidade, como sempre. E aí o Flávio, né? Agora vamos pro comentário, a gente já comentou primeiro a postagem do Boulos, que é tipo um comentário dele que ele fez aqui também, né? Exatamente, não deixa de ser. Claro, a postagem do Boulos é um comentário, a gente comentou o próprio Boulos. Boulos. Tu gosta de Boulos? Boulos. Hein? De Boulos? Boulos, né? Eu Boulos, gosto né? do Guilherme Boulos. Vamos lá. Então, aí o Flávio comentou aqui na postagem, vamos ver o que o Flávio disse. Ele disse assim: isso que dá 40 anos de um Estado assistencialista, tirando a autonomia do cidadão e fazendo ficar cada vez mais dependente. Que absurdo. Ai, gente, que absurdo, né? Ai, meu Deus do céu, me ajude. Que cara. absurdo. Não acredito que eu tô lendo isso. Esse é aquele tipo de leitura que eu queria desler. Desler, né? exatamente. Como é que faz, gente? Como é que faz Depois que lê desler? isso, como é que desler alguma coisa, né? Isso que dá 40... Onde é que esse cara vive, né? Desde 1980, o Brasil é um estado assistencialista que tirou autonomia
do cidadão, de bem, claro, né? Porque eles querem implantar o comunismo, né? Nunca esquecendo. E fazendo ficar cada vez mais dependente, absurdo. A gente está vendo exatamente o contrário. O governo do Bolsonaro criou essa ideia imbecilóide de que as pessoas são, empreendedores. Isso. Agora eu sou empreendedor, eu mesmo... Não preciso de nada do governo. Isso, eu coordeno a minha própria vida, eu sou Uber, eu vendo bolo na esquina, eu sou um cara investido, eu sou um empreendedor, entendeu? Eu ganho dinheiro, eu trabalho pro rap, eu trabalho para esses negócios de entrega aí, que não tem direito a nada, não recolhe imposto nenhum, não tem segurança trabalhista nenhuma. Não tem futuro, né? Uma pessoa que trabalha assim não tá investindo num futuro, né? Para poder ter uma vida mais tranquila como aposentado depois, por exemplo, né? E aqui, quando ele coloca 40 anos de um Estado assistencialista, eu vou tentar entender essa cabecinha pequena aí. Vamos ver o que a gente consegue. É porque a velha história de ficar falando que o Bolsa Família é emprego antes, de... Né? Sim, é que os 40 anos foi por conta dele, né? Entendeu? Anos é muito antes. Mas é que eles adoram falar que as pessoas que recebem o Bolsa Família não querem trabalhar, que as mulheres fazem filhos para receber... Gente, Bolsa Família é 100 e poucos reais por filho, eu acho. Eu realmente não tenho essa informação exata aqui. É uma miséria. Mas, pelo amor de Deus, é um ajudo para não é quase nada. Uma família que trabalha ali dia a dia, que ganha um salário mínimo. Gente, quem vive com salário mínimo, que tem que pagar aluguel, pelo amor de Deus, esse dinheiro é um incentivo para mandar... É um direito que as pessoas têm para ajudar. Tinha que dar mais. Né? Tinha que ser mais. Exatamente isso que eu ia dizer. Esse Estado assistencialista que eles falam... Nunca existiu. O PT, vamos voltar um pouquinho, né? Isso. O PT até estava tentando implantar isso, apesar da grande força contrária, né? Isso. Porque uma coisa interessante que eu vejo são os empresários, né? O cara que é dono da mercearia da esquina ali, por exemplo, da material de construção, a ferragem que tem aqui perto. Ele, às vezes, ele é contra a pessoa receber os 600 reais. Isso. Ele apoia isso aqui. Ele fala assim, esse cara é um vagabundo, ele vai receber esse dinheiro, vai tomar tanto de cachaça. E ele não sabe que o cara vai ali na ferragem dele comprar com esse dinheiro. Vai movimentar o dinheiro. E se ele não tiver esse dinheiro, ele não vai. Não vai. Que é o que está acontecendo agora, né? As pessoas não receberam ainda. Passou 2 meses já. Né? Isso tem que ser batido. Não sei porque que os grandes líderes de esquerda não estão batendo nessa tecla. Muitas pessoas não recebem. Outra coisa que eu quero levantar, que não tem nada a ver com isso aqui, mas já vou aproveitar, porque já que a gente está aqui no ar, né, ao vivo, a questão do acesso à internet, né? Sim. Do Enem. Que eu vejo o pessoal da esquerda dizendo tem que cancelar o Enem, tem que suspender o Enem porque as pessoas não têm acesso. Tá, ok, eu concordo com isso, obviamente, porque as pessoas não têm acesso. Mas a gente podia discutir esse acesso, então, né? Exato. A gente podia começar a pensar... Mudar o patamar da discussão, né? Começar a pensar em dar, de alguma maneira, fornecer para essas pessoas, para os estudantes da rede pública, por exemplo, um bolsa internet, algo desse tipo, que a pessoa... O governo, entendeu? Daria esse acesso de alguma maneira para essas pessoas que estão matriculadas e estudando em escolas públicas. No mínimo um projeto, né, gente? Vamos pensar sobre isso, né? Falar apenas que não tem e aí tem que suspender tudo, tá certo, porque é o que pode ser feito agora. Sim, mas a gente pode pensar mais pra frente já em ter, em acabar com esse papo de que eles não têm também. Todo mundo tem que ter acesso à internet. Exatamente, todo também mundo, acho. Né? Todo mundo tem que ter acesso à internet, assim como foi nos governos anteriores, né, do Lula e da Dilma, foi dado muito acesso a ensino superior, a educação Claro que as coisas não são perfeitas, não se muda um país desse tamanho, com uma desigualdade social tão grande em 16 anos, né, como eles falam. Ele fala ali em 40, o cara, 40 né? anos, mas que mundo que esse país 1980, né? Isso, exatamente. Né? 1980. Pô, nós estávamos ainda militar ainda, né? Era? Sim. Não tinha nada. Sim, era governo militar. Acabou, acho que em 84, O cara é completamente fora, né? O Flávio tá totalmente fora da realidade. Me desculpe, mas eu já estamos fechando, então, né? 3 horas e 57 minutos. Eu vou só ler o último comentário aqui da Lúcia que ela botou assim. Isso me irrita muito. Os médicos daqui são, na sua grande maioria, ignorantes... E são poucos os que têm carinho e humanidade com seus pacientes pobres. Eu muitas vezes chamei a polícia no Instituto de Cardiologia, pois minha mãe sofria falta de respeito.
e foi tratada com falta de respeito. Acho que é isso que ela quis dizer. Aí vem falar do PT. Hoje está bem pior. Pelo menos a gente era ouvida, né? Quando a gente brigava. E hoje é melhor ficar quieto para não ser xingada, para não sofrer. Exatamente isso, Lúcia. Eu acho que ela fez esse comentário quando a gente estava falando das melhorias da saúde lá do SAMU e do Mais Médicos, né? Obrigado pela participação aí, né? E mandar um beijinho também para Marilene Pullman, que botou ótimo programa, parabéns. Obrigada, Marilene, a gente tá gostando também bastante de fazer esse programa para abrir um pouquinho, né, as informações, para que as pessoas, às vezes a gente ouve um xingamento, ouve a pessoa falando, que o PT só construiu o estádio, não construiu o hospital, daí tu fica assim, meu Deus, o que eu vou responder para essa pessoa, sabe? Então a gente veio aqui para que tu tenha uma resposta, vai lá e responde para essa pessoa. Foi o governo que mais investiu em saúde em toda a história do Brasil. Exatamente. Não adianta. Vai lá olhar os números. Daí tu pode dizer, sim, é com muito orgulho que eu vou te dizer que o PT construiu estádios para a Copa do Mundo, sim, trouxe esse evento aqui para o nosso país, claro. E ainda assim conseguiu investir muito dinheiro em saúde nesse ano e em todos os anos do governo do PT. Investimentos crescentes, né? Cada vez mais, fortalecendo o SUS e o sistema de atendimento público de saúde de qualidade. Argumentos é o que não falta, né? E aí eu queria acabar o nosso programa com essa informação aqui. Essa informação aqui que é muito importante. Ó, Lula recebeu, então, né? Foi ontem isso. O 36º. Ô, Bolsonaro, quantos tu tem aí, Bolsonaro? Nenhum, né? Menos um, menos Ele não tem nem de capitão lá, porque ele foi aposentado, foi expulso, sei lá, ele tá louco na cabeça, né? Sim. Lula, olha o que o Lula recebeu. 36º título de doutor honoris causa. O título será entregue, ou já foi entregue pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, em razão da luta do petista pela erradicação do analfabetismo do Brasil. Outro grande projeto político que o PT teve muito sucesso, né? Os 16 anos, que são poucos, né? É pouco tempo. Para um país que está sempre sendo destruído. Com a desigualdade que a gente tem no nosso país, pensa que é fácil chegar a todo mundo, não é. As coisas têm que ser, né? Tem que ir aos poucos. O ex-presidente Lula recebeu ontem o título de doutor, eu estou lendo ontem porque foi ontem, né? O título de honoris causa da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, em razão de sua luta pela erradicação do analfabetismo no Brasil. Trata-se do 36º título honoris causa do dirigente. Será que é por acaso isso? Que continuou sendo premiado mesmo durante um período em que estava preso político, porque foi uma prisão irregular. Isso aqui ainda vai aparecer na história também, né? Preso político pela direita golpista. A universidade afirma que Lula receberá o título em evento de análise e intercâmbio digital com intelectuais e lideranças mundiais. O evento é chamado Reflexões ao Pôr do Sol, cenário pós-pandemia. O que pretendemos construir é um dispositivo para internacionalização da universidade dentro do espaço da Universidade Argentina, lá de Rosário, né? Explicou o reitor Franco Bartolatti. Tá bom para vocês? É isso aí, fechando com Lula, então, o nosso grande presidente, o melhor presidente da história do Brasil, não adianta. Vou deixar a tela dele grande aqui que eu gosto, ó. Olha aí, ó. Eu também gosto muito. Tá aí o nosso grande Lula, então, encerrando o nosso Comentando Comentários de hoje, como eu sempre digo, sem endeusar político nenhum, apenas com fatos, a gente mostra que esse cara aqui do lado, ó, foi e ainda é o melhor presidente da história do Brasil. Não adianta, cara. Não adianta. Se alguém vier com números, contestar... Informações. Vamos junto pro Google. Pega a pessoa. Vamos pegar o Google aqui, meu amigo. Vamos ver o que tu tá falando aí. Vamos ver se é verdade. Vai acabar com a pessoa. Então compartilhe o nosso programa. Muito obrigado. Já passamos do horário aqui. Obrigada, gente. Até o próximo. Tô adorando fazer o Comentando Comentários. É isso aí, comentando comentários na Rádio Manaus, a Voz da Resistência, lá no nosso Facebook, Manaus, a Rádio Web. Você pode acompanhar a nossa live toda segunda, quarta e sexta, às 13 horas. Então, até segunda-feira com a próxima edição do nosso programa Comentando Comentários. Deixa eu ver aqui, para não ficar perdido. Deixa eu voltar, que eu deixei a tela toda aqui, delirei, né? Porque eu gosto aqui do Lula. Deixa eu tirar a tela toda. Vamos colocar aqui, vamos lá. Um grande abraço então, pessoal. Até o próximo. Valeu. Até mais.